Bom, essa pergunta aí, essa live de hoje, na verdade, eu mudei o horário porque hoje à noite a gente tem aula. Guarabira, Paraíba, um beijo. Então, a nossa live de quinta, que não pode deixar de ocorrer, inclusive porque amanhã é feriado, mas a gente não tem essa de feriado, né? A gente vem mesmo no feriado. Eu não quis mudar o dia, por enquanto, depois eu vou fazer uma enquete aqui no Instagram, pra ver que dia que vocês acham melhor. A gente fazer essa live no domingo à noite, que eu gosto de fazer também, ou deixar esse horário mesmo na quinta, 5h30. É que, excepcionalmente, hoje a gente tem a aula do precificação, né, workshop precificação e captação e precificação. Então, quem ainda não está inscrito, por favor, vá lá no link na bio, porque você não pode perder essa aula. É impossível você perder essa aula por R$97 e tudo que eu vou trazer pra você de novidade lá dentro. Garanto que eu vou explodir a sua mente hoje à noite. Nós vamos juntos, né, porque eu também fico pilhada quando eu trago inovações pra vocês. Mas hoje, a pergunta que não quer calar, que eu separei é... Gente, sempre lota a minha caixinha com essa pergunta. Vocês sempre mandam. Como receber... Primeiro, a questão do atendimento. A primeira coisa. Prestem atenção aí. A primeira coisa. Um beijo para todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. E peguem as dicas que eu vou falar aqui agora. Que essa live vai ser breve, porém rica. Como sempre. Ó. Primeira coisa. Posso fazer atendimentos online? Essa pergunta. Posso fazer atendimentos online? Pode. Via call, como é que eu faço no escritório? A Marina até postou essa semana, né? Ou final de semana, não lembro. Atendendo um cliente meu aqui de Cuiabá. Como era o primeiro atendimento, a doutora Graziele estava no escritório, estávamos com 2 advogados no escritório só e não tinha vaga para atendimento. Ela tinha entrado em contato comigo pelo WhatsApp, indicação de outro cliente. E aí, o que eu fiz? Mandei mensagem no grupo do escritório e pedi pra Marina fazer um atendimento remoto. Normalmente você pode fazer via Teams, você pode fazer via Zoom, ou você pode fazer da câmera do celular, se a pessoa estiver num lugar que não tem acesso ao computador, por exemplo. Esse é o atendimento primário. E aí sempre chega essa mensagem pra mim, sempre chega essa dúvida. Nesse caso, essa cliente que a Marina atendeu pra nós essa semana, ela é uma cliente de revisão da vida toda. E, como eu venho dizendo pra vocês, a revisão da vida toda tá chegando. Saiu o acordo, acho que na sexta-feira ou quinta passada foi publicado. E tem que saber fazer a triagem inicial. Não só na revisão da vida toda, qualquer benefício, né, gente? A gente precisa enquadrar, diagnosticar nesse atendimento primário que tem, friso. Tem lá no meu Telegram algumas entrevistas gratuitas, tá? Entrevistas generalizadas, assim, pra você. Tem perguntas, e eu posto aqui também no meu Instagram, perguntas genéricas. Você precisa ouvir, eu sempre falo, primeiro você precisa ouvir, olhar no olho do seu cliente, entender que ele quer atenção, ele quer uma atenção sua pra ele. Ele quer falar, e muitas vezes o que ele quer não é o que ele vai conseguir. Quem tem que saber isso somos nós, previdenciaristas. Tá? A gente vai escutar o nosso cliente e aí ele vai chegar... Quantos? Eu com o meu BPC lá no escritório, quantos chegam pra mim? A minha vizinha fez 65 anos e se aposentou. Agora eu fiz 65 anos, eu também quero me aposentar. Quando você vai ver, nem o da vizinha, nem o dela é aposentadoria. Trata-se de benefício de prestação continuada, que é um benefício de exclusão, eu falo muito disso aqui, pra quem é novo. Tem lives, mas hoje eu quero falar o seguinte, como é que você vai receber dessa pessoa que você atende? Essa cliente especificamente que eu citei, dessa semana, que a Marina atendeu remotamente, é de Cuiabá. Eu posso fazer um atendimento secundário, se falta documento, por exemplo, tá travando? Deixa eu ver aqui, a internet, peraí. Pronto, a internet. Pra mim tá ok. Tá, a Thaís que tá ok. Beijo, Thaís. Olha só, você faz um atendimento secundário, eu posso fazer ao vivo, se tá na minha cidade. Se não tá, Juliana, o que eu vou fazer? E se não tá na minha cidade? E se eu continuei com o processo no meu INSS ou via SAG, que você pode fazer o atendimento via SAG, e se eu continuei com esse atendimento e eu nunca tive contato físico com esse cliente? Como é que você faz?
Gente, a primeira coisa, ao passar as informações para o cliente sobre o processo, o PAP, o processo administrativo, eu digo, anotem isso, que você tem sempre que estar um passo à frente do seu cliente. O que é estar um passo à frente do meu cliente? Eu tenho que passar as informações para ele. Ah, Juliana, mas o processo é público, ele pode entrar, o INSS é para todo mundo, tem o portal, é do cidadão. Claro que sim. Mas à medida, é isso que eu tô dizendo, à medida que você está atuando no processo como advogados, porque nós, previdenciaristas, hoje, atuamos primeiramente na esfera administrativa. Hoje a gente não faz mais como antigamente, que eu mandava o cliente embora, eu queria ele com indeferimento. Me traz o indeferimento, não. Hoje em dia, eu utilizo, eu lanço mão de todo o meu conhecimento técnico para um deferimento administrativo. E esse é a grande dor, é a grande celeuma de hoje. Como é que eu vou receber sendo o benefício deferido? Tendo esse benefício deferido, você precisa de alguém de confiança para fazer esse recebimento em conjunto com o cliente. Ah, desesperei, entrei em desespero, não tem ninguém. Tem que entrar... Gente, tem muitos advogados que estão offline, não sabem 1/3 do que você sabe, ou que você vai aprender ainda aqui, depois que você chegou no meu Instagram, e ainda tá vivendo na era das pedras. Não sabe que um celular na mão é ouro hoje pra gente poder trabalhar. A gente faz qualquer coisa pelo celular. Inclusive entrar num migalhas da vida e pedir informações para uma pessoa fazer uma diligência com você. Venhamos e convenhamos que um advogado tem muito mais a perder pegando um dinheiro de um cliente ou roubando você, digamos assim, que existem profissionais bons e maus em todas as esferas, do que uma pessoa que chegou, um cliente que tem direito a um BPC, tem muito menos a perder, né? Juliana, você já levou muito chapéu, muito calote por conta disso? Nunca. Nunca levei, não tô mentindo. Eu posso provar que nunca levei. Já levou na vida? Já levei na vida. Já levei. E conto nos dedos das 2 mãos, eu acho. De uma mão vou exagerar, porque são 15 anos, né? Tem advogado que não sabe nada. Que não sabe nem o caminhão que caiu ainda. Eu digo ainda porque ele não chegou aqui ainda. E aí, quando ele chega aqui, ele vê que existe um mundo dentro da internet para ele poder trabalhar. Gente, hoje a gente tá no céu. Então, você precisa estar junto do cliente para receber, sim. Primeiro passo, estar um passo à frente dele sempre. O que eu quero dizer com isso? Ele vai abrir lá. Com quem nunca aconteceu, me conte aí. O Michel tá falando aqui comigo, tem advogado que não conhece o ouro do Instagram. Exatamente. E tem outros professores muito bacanas aqui, além de mim. Oi, Maria, um beijo. Tem outros professores além de mim, não é só eu, não, que entro em contato e que ensino isso pra vocês, que trago esse tipo de conteúdo. Que funciona na vida real, que eu pratico, que eu atuo, não é inventado, nem imaginado. Então, assim... Ele entrou, você fez o segundo atendimento. Como é que faz para assinar a procuração, Juliana? Precisa estar em meu nome? Precisa. Uma vez que você tem a OAB, você pode ser representante legal, que é qualquer pessoa, né? Uma avó pode representar um neto. Dali pra frente ela vai veementemente precisar fazer ser curadora dele, entrar com uma ação. E isso também cabe a vocês, como advogados previdenciaristas, mesmo que a gente... Ah, Juliana, mas eu não sou familiarista, eu não sou civilista, eu não faço. Mas pro seu cliente você vai fazer. Você não vai passar ele pra outro. Por quê? Porque você quer fidelizar esse cliente na sua vida. Então, mas vamos com calma. Atendi, fiz o atendimento secundário. Assinou o contrato, pode ser digitalizado? Pode. Você envia o seu contrato assinado para ele. Ontem ainda falei, precisa ser assinatura física ou posso usar assinatura digital? Você pode usar assinatura digital se for no SAG, tá? Se você tiver o SAG, eu não utilizo, eu utilizo o meu INSS mesmo. Então, eu sempre coloco a minha chancela, que ela é digitalizada mesmo. Não precisa que eu assine o processo, a procuração ou o contrato. O ideal é que você tenha os dois assinados já. Procuração e contrato, envie. Gente, nem que seja numa lan house. Se for um cliente rural, eu já fiz isso até com cliente rural, tá? Se for um cliente rural, ele vai numa lan house e alguém vai levar ele pra essa documentação, ou ele vai procurar esse advogado que você indicou, essa pessoa física que você indicou, pelo menos para fazer essa transação. Os documentos têm que estar na sua mão, no seu computador. Mas, se você não tiver ninguém, você precisa de um correspondente, anota essa palavra. Tem advogado que só vive disso até hoje, de fazer correspondência. Em toda
bodeguinha que tiver no Brasil, em qualquer cidade que tiver, vai ter um advogado que faz correspondência. Eu, há muito tempo atrás, obviamente que eu fazia correspondência para outros estados, e eu nunca fiz um contrato que tivesse que eu ser... Você não precisa ser sócio dele ou dar um percentual para ele. Ó, a Conceição tá dizendo que ela aprendeu a assinar e manda em PDF. É tudo digital. Você não vai ao INSS levar o seu contrato, sua caneta tem que ser azul. O analista tem que ver que você assinou de azul. Não! Ou você tem a sua assinatura digital online, ou você coloca a chancela e na hora que você protocolar no INSS, vai autenticar já. Normal. Então pode ser feito tudo online. O grande problema, a grande dor que eu trouxe hoje é na hora de fazer esse recebimento. Vai ficar salvo assim, doutora. Ishmer. ADV. Será que eu falei certo? Ishmer? Ishmer? Eu tô colocando meio que um sotaque inglês aqui, porque parece. Então, assim, você efetuou enviou, tá com o que é a chancela? A chancela é a assinatura eletrônica. A chancela é como se fosse um carimbo, só que ele é digital. É o seu nome, é a sua assinatura, que é assinatura mesmo, tá? Não é digital, ela é só digitalizada. Lisiane Schirmer. Então eu não errei. É Schirmer, tá certo. Então ela é só digitalizada, não tem um código, né, por trás dela, tá? É como se você tivesse assinado aquele documento, vai aparecer lá o seu nome. Eu falo chancela, não sei se é chancela digital ou online. Mas você pode deixar ela salva no seu computador. Qualquer um lá no escritório, se eu não estiver lá, qualquer pessoa pega e assina o documento com essa minha assinatura. E hoje tem outros meios de assinar, mas não é o caso do meu INSS, tá, gente? Como tudo é digitalizado, você não vai ter problema. Provavelmente você não vai ter problema. O que você precisa? Voltando ao principal, ao recebimento dos valores. Você vai conversar com um advogado que você não precisa ser sócio dele, tá? Você não precisa dar um percentual, falar, olha, eu tenho uma ação de INSS assim, assado, ou eu tenho 2, eu tenho 3, ou eu tenho 4, e não precisa fornecer pra ele um percentual. Aí você não aceita, procura outro, tá? Porque o trabalho, assim, o que ele vai fazer pra você é um serviço de acompanhar, você vai fazer tudo à distância. Ele vai receber pra você. E aí você vai pagar um valor X, tá? Fixo. Ofereça um valor fixo. Eu ofereço sempre um valor X para essa pessoa. Normalmente eu tenho indicações. Por quê? Porque eu tô aqui na internet, eu tenho alunos do Brasil inteiro, então eu tenho indicações de pessoas no lugar e entro em contato com essa pessoa como advogado para que ela vá acompanhar o meu cliente. É o único momento em que precisa acompanhar? Não. Às vezes você precisa de uma perícia médica, você vai fazer uma perícia médica, seu cliente vai fazer, você precisa carregar ele no colo, como eu sempre falo, né? Às vezes você precisa que alguém o acompanhe. Também você vai entrar em contato com um advogado, com uma pessoa que faça diligência para você. Mas quem é que vai fazer tudo à distância? Você precisa ter esse contato do médico, ter esse networking com o médico. E aí eu já tô com um buraco um pouco mais embaixo. Mas a princípio eu me propus a trazer aqui a solução para o recebimento dos valores, né? Então, para receber esses valores, você tem que ter um advogado de sua confiança. Não faça contrato de percentual. Pode mandar pergunta aí que eu vou tirar dúvida. Não precisa fazer contrato de percentual, tá? Eu te dou 30% desse contrato, você vai. Não, ele vai acompanhar única e exclusivamente, você vai cobrar, ele vai te cobrar uma diligência para fazer isso, tá? Advogados criminalistas sabem muito bem, trabalham muito bem com diligências, idas e vindas à delegacia. Aqui fazemos tudo. Então, eu ia contar, a Fernanda disse que no começo, eu fazia quando dava tempo, né? Quando dava tempo, eu fazia aqui. E eu tenho... Ainda esses dias, antes de eu viajar, apareceu um pessoal, eles são de... Não sei se é do Rio Grande do Sul. Trocou a gerência da advocacia lá. E o meu contrato tá lá. Na verdade, o meu contrato sempre foi eu cumprir as diligências no TRF aqui pra eles, porque o processo é físico. Aí sim é pior. Você não consegue nem acompanhar se foi feito o saque, se saiu o histórico de crédito, se a carta de concessão saiu. Quando o processo é antigo. E mesmo assim, a gente já conseguia fazer esse tipo de transação com um colega em outra cidade. Juliana, não tem como eu sacar no banco sozinha? Não tem.
E não precisa, se for uma cidade próxima à sua, uma cidade, aqui em Cuiabá tem várias cidades próximas do interior. Se for próximo, gente, às vezes compensa você despender. Você vai sacar 14, 15 mil de acumulado de um processo administrativo. Compensa você despender um advogado do escritório, que ele faça uma diligência. Depende do contrato que você tem com os advogados, ou você mesmo, se você tá começando, se é você sozinho. Compensa você despender, pegar seu carro e ir até lá e encontrar o cliente no dia. O que importa, ponto principal número 1, você saber que você está um passo à frente dele e ele saber isso também. Ele tem que ter ciência, que é você que avisou qual é o banco, você já tinha ciência, pode ser a pessoa mais esperta do mundo. Ele quer saber que você atuou no processo, ele quer saber que você estava ali, ele não quer receber uma ligação do banco, tá? Que falou que ele está aposentado ou que tem um benefício, ele está interessado em fazer um empréstimo consignado ou não, como acontece muito frequentemente. E isso só acontece se você não está atento ao processo, gente. Se você não está atento ao processo dele. Então, como é que você faz, Juliana, já que você tem alguns processos em andamento administrativamente, na esfera administrativa? Vou beber água de novo. Porque senão minha voz não dura. Se você tem alguns processos administrativos, como é que você faz para acompanhar a quantidade de processos? Eu tenho aqui no escritório uma pessoa que só cuida dos processos administrativos, tá? Por quê? Porque eu não confio no e-mail. Todos têm o meu e-mail lá dentro, todos têm o e-mail cadastrado, todos me têm como procuradora, todos têm o telefone do escritório e o celular do cliente, obviamente. Eu não escondo o processo do cliente, é público, ele pode entrar no meu INSS, ainda mais eu que não utilizo o SAG, tá? Ele pode entrar. Qual é a diferença do SAG pro portal do meu INSS? O SAG é um acordo de cooperação técnica que pode ter entre, por exemplo, aqui eu tenho entre OAB e INSS. É como se você entrasse no PJE, tá? Você entrou ali, você tem a lista dos seus processos em andamento no SAG, no INSS, e ele te dá, ele tem um sistema como se fosse push também, que é do TRF, que vai te avisando. Eu tô fazendo analogias porque, como eu disse no começo da live, eu não trabalho com SAG. Eu optei por isso, não precisa, eu não sei se é pago, se não é, me digam aí vocês que trabalham com o SAG. Tem diferença? Houve um tempo em que se fomentava essa questão ainda de ter diferença de andamento, se um é mais rápido que o outro ou não, se um... não é, tá? A gente já fez eu já fiz inúmeras lives com a Grace, quem conhece sabe que a professora Grace é minha amiga, dá aula no Expert em Direito Previdenciário, eu acho que desde o 2, da segunda turma, e ela sempre fala, não tem diferença nenhuma entre o acordo de cooperação técnica e diz que não é pago, você tem que fazer o cadastro provavelmente, né? E ter o seu login e sua senha para entrar. Não custa nada, mas sabe aquela coisa de não estar acostumado? E pra mim não faz falta, pra mim não faz diferença. Não tem diferença mesmo, Edneide? Não tem, tá? Não pagamos, ok. Então, como faz pra receber? Precisa acompanhar? Até tinha uma situação que foi proposta no ano passado, da liberação para o advogado. Como a gente consegue fazer na via administrativa esse recebimento? Eu recebo do meu escritório, e de lá eu faço acerto com o cliente, ou no banco, ou no escritório, ou só via WhatsApp. Quantas vezes ensinei isso pra vocês? Geralmente é a OAB ou algum outro órgão. O meu INSS libera mais informações do que o SAG. Sim, ele tem mais de 130, mas hoje em dia eu sei que o SAG tem muita informação comparando ao começo. Muitas vezes, no começo, lá em 2018, eu lembro que as pessoas, os advogados, meus colegas, tinham o SAG de outros estados e tinha só 5 serviços dentro do SAG. E ele achava que estava seguro, só por isso ele tinha o SAG. Ele achava que estava seguro utilizando o SAG, naquele momento em que fosse implantado o benefício, ninguém ia lá sacar. Lê do engano, né? Porque o SAG... bom, a Juliana tá dizendo que lá... Isso é importante trazer, ó. O SAG é diferente de cidade para cidade, tá? Ele é diferente aqui em Cuiabá, da pessoa que tá lá no interior do Maranhão e pode ser acordo de cooperação técnica, não precisa ser só a OAB com o INSS, ele pode advir de outra entidade, tá? Você precisa, essa senha do cliente que a Marina tá falando,
No SAG você tem o seu rol de processos, você tem a sua senha para entrar e etc. Mas se o cliente entrar com a senha dele lá no INSS, todo o processo que você implementou, todo o processo que você está atuando, vai aparecer lá para ele, de qualquer forma. Essa não diferença que eu estou dizendo. Se você for lá em meus benefícios, em nome de fulano, login e senha dele, se ele vai no INSS, cria um login e uma senha, você não está seguro porque você tem o SAG. É isso que eu quero dizer. Você está seguro à medida que você está no controle do processo de fato. Que você está acompanhando aquele processo. Conforme a experiência que você vai adquirindo atuando no processo administrativo, você vai percebendo tem que ter a lista, tá, gente? Fluxogramas funcionam em todas as etapas. Exato, Gláucia. Exatamente. São vantagens e aparece uma lista. Exato, SAG vantagem. A lista é isso que eu tô dizendo, tem a lista. Do contrário, tem alguém para cuidar dos processos quando você for aumentando a quantidade de processos. Eu ainda prefiro, mesmo com a quantidade mais elevada no INSS, ter alguém. Não utilizo o SAG, tá? Eu também não é confiável aqui em Santa Catarina. Tive problema com uma implantação que o sistema não atualizou. Eu não confio nem um pouco nisso, tá? Então, isso não quer dizer que o cliente não vá saber. De qualquer forma, vocês têm que estar um passo à frente dele. Então, você tem que planilhar, fazer o fluxograma. Hoje o cliente veio no escritório? Sim. Qual é o dia que ele foi atendido? Existem sistemas para isso, tá? A gente utiliza tanto sistemas online quanto sistemas manuais. Nós gostamos, como bons advogados que somos, a gente gosta dos sistemas manuais, né? Então, eu coloco ali o nome do cliente, quem é que atendeu, o dia, se faltou documento, se não faltou documento, se faltou documento, em quantos dias ele tem que trazer o documento faltante e qual é o prazo final para o protocolo dessa inicial dentro do meu INSS, falando do PAP. Tá, especificamente. Não estou falando de judicializar. Tem casos que já chega para nós, a gente já pode entrar direto no judicialmente, ou porque já veio com indeferimento, e o indeferimento é plausível de judicialização, ou porque é uma revisão, como tem acontecido muito constantemente agora, por conta das revisões, né? As pessoas estão mais atentas às possibilidades de revisar os seus benefícios. SAG, o servidor faz cobrança absurda do advogado. A Ju Aguiar tá falando isso. Eu nem sei o que é isso. O servidor faz cobrança absurda do advogado. Mas não é no SAG, doutora Juliana, é no INSS mesmo. O INSS erra. Ele erra e graças a Deus, por conta disso, a gente tem trabalho. Não vamos reclamar disso. Ele erra muito. Inclusive, ele faz cobranças que não existem. E a gente não tem que ficar andando em círculos. Como eu falei ontem, uma aluna mandou na caixinha sobre a procuração, e já é judicial o processo dela. O juiz, o magistrado, solicitou a assinatura de 2 testemunhas no contrato. E o que eu falei, gente? O que eu falo sempre? Nós somos solucionadores de problema, a gente não fica andando em círculos. Se ele fez uma exigência que já está lá no processo administrativo, protocole, coloque, em que pese já está aqui uma mini petição pequenininha, bonitinha no processo administrativo, coloca lá, ó, em que pese já estar aqui, anexo novamente. E aí coloca de novo o documento. Você vai ficar discutindo com a analista do INSS pra quê, gente? Com que finalidade? Não tem sentido ficar discutindo. O juiz despachou, quer assinatura. A pessoa já pediu destaque dos honorários, coisa que eu não faço. E não sei pra que fazer. Qual medo você tem de não receber do seu cliente? Você tem tantos clientes assim, e não tem tantos advogados, não tem tanto controle assim, que você não consegue receber do cliente? Eu já falei que judicialmente a gente não precisa do cliente em esfera judicial para receber. Se você tem poderes para atuar no processo, em todo o processo, e praticar todo tipo de ato, você tem poderes para botar a mão no dinheiro dele também, tá? Seja confiável. É a função do advogado. Tá bom? Ninguém tá livre do cliente chegar e lá e pegar o dinheiro. Ninguém tá livre. E eu antecipo. Que todo mundo aí acho que já tá advogando. As 120 pessoas que estão aí me escutando, provavelmente já tiveram processos. Se você comer mosca, ninguém vai te salvar. É você mesmo que vai ter que correr atrás. E muitas vezes, advindo desse tipo de cliente que a gente tem, eu sempre seleciono A, B, C, D e E, nossos clientes previdenciários, as classes, conforme salário.
conforme o recebimento, conforme a alíquota de contribuição, seja lá o segmento que você quiser colocar. Mas aqui, cliente C, D e E, ele não tá nem aí. Ele tem muito menos a perder do que você. Então, normalmente, se ele pôs a mão numa quantia que seja 5 mil reais ou que seja 25 mil reais, hoje, amanhã ou em 2 dias, ele já conseguiu incinerar esse dinheiro, pela experiência que eu tenho. Então, você quer estar... Parabéns, Anselmo, já que você está aí. E é estudante. Você está um passo à frente de alguns colegas que ainda estão pensando na morte da bezerra. Então, assim, para receber... Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Tem essa frase bem clichêzinha, né? Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. Mas, eu já leio essa pergunta, Laércio. Você vai fazer esse trabalho que eu ensinei no começo, de solicitar a diligência a um advogado. Lembrando que você não precisa ser sócio dele e dar um percentual, só porque ele vai executar um ato processual para você, que é acompanhar o cliente ao banco. Para isso, você já passou para ele o SCRE, tem gente que fala ISCRE, eu falo SCRE porque é histórico de crédito. O que tá ali? Tem várias análises de históricos de crédito aqui no meu Instagram para você. Várias análises, onde é implantado o benefício do meu cliente, pode ser oriundo de ação judicial ou pode ser oriundo de processo administrativo mesmo. Você vai se deparar com essas duas situações, aonde tem que acompanhar na esfera administrativa. Juliana, você não confia em ninguém para ir no banco? Você não confia em nenhum cliente? Sim, confio. Mas para isso, você ainda tem que estar pequeno ali no seu escritório, conhecer o cliente, falar, não, esse aqui pode ir sozinho que ele vai me pagar. Você vai colocar sua mão no fogo por ele. Eu brinco lá no escritório. Você coloca sua mão na chapa de hambúrguer? Se você coloca sua mão na chapa de hambúrguer por aquela pessoa, então você fala pra ele sozinho. Lá a gente tem até as nossas frasezinhas. Esse aqui é carne de pescoço. Não vai. Se for sozinho, amanhã ele some. Então, assim, você vai conhecer ao longo da sua jornada com esse cliente. Mas quando você se torna um advogado que tem mais colaboradores com você no escritório, ou que não trabalha mais sozinho, já fica um pouco mais difícil essa questão de colocar a mão na chapa de hambúrguer ou não, né? Então, se você dá a cara a tapa por ele, é mais fácil você conseguir alguém de sua confiança que acompanhe, ou eu mesma, tá? Eu acompanhei muito, hoje eu não acompanho mais, porque não preciso, tem alguém que eu pago que faz isso por mim. E espero que você chegue também. Os meus sempre foram sozinhos, sempre pagaram direitinho, até parcelado. É a grande maioria, Andréia. Eu falo sobre isso, eu falo sobre a confiabilidade e a relação que a gente cria. Depende muito do advogado. Isso é você com o advogado. Você como advogado com o cliente. É a relação que você constrói de fidelização desse cliente, de confiança. A maioria paga e paga, como ela falou também, Andréia. Eu vivo recebendo, às vezes eu printo e posto, às vezes eu falo com vocês, eu conto pra vocês, eu recebo direto o comprovantezinho de pagamento, de parcelamento. Afinal, é uma vertente de lucro, né, do escritório. Os parcelamentos, os que pagam apenas em uma etapa, das parcelas vincendas, então quantas parcelas vincendas, tudo a gente tem separado lá no escritório. Isso forma o fluxo de caixa do seu escritório. Abri uma filial em outra cidade, estou sem saber como irei fazer essa logística. Então, você vai ter que contratar. Ou você vai ficar com a porta fechada o dia que você não estiver lá, né? Se for próximo e você for fazer saída e vinda, como eu já tentei fazer aqui em Cuiabá e Santo Antônio, por exemplo, que é uma cidade próxima aqui, que tem muito rural. Vem muito cliente de lá pra mim. É 30 quilômetros de carro. Mas eu prefiro ir fazer os atendimentos e voltar com as procurações e dar andamento no meu escritório físico daqui, do que abrir uma portinha lá que vai ficar fechada 3 dias da semana e aberta 2 dias da semana, que vai ter eu ou outro advogado que trabalha comigo fazendo atendimento lá. Então, tudo isso é questão de onde você mora, o lugar que você mora, há quanto tempo você atua, se você precisa desse escritório físico ou não. Eu acho que eu vi a Celise, minha amiga, até entrou aí, doutora Celise, um post dela de ontem à noite. Eu li falando sobre a desnecessidade de ter um escritório físico. Eu falo isso também, na medida que você, aonde você quer chegar, quem é que você quer se tornar. À medida que você for crescendo, vai ser necessário que você tenha um nome na porta. Invariavelmente, gente.
Não, por mais que você fuja disso durante um tempo, eu digo que isso facilita os começos, né? Facilita os começos porque você vai trabalhar, vai atender, como eu tô contando pra você, vai atender, é tudo digital, é tudo online, e ali você tá fazendo os seus atendimentos, mas quando as pessoas te procurarem, conforme esse boca a boca for aumentando, e eu não falo só de boca a boca, né? Você vai crescendo como previdenciarista, e aí você vai se tornando mais procurado. À medida, você vai ter que ter um ponto fixo, independentemente do tempo. Pode ser que você demore 15 anos para abrir, tá? Que você ficou 15 anos crescendo a sua advocacia, ratificando seu nome no mercado, implementando aí condições para que você seja conhecido como previdenciarista. E aí, chega ali naquele determinado momento, você precisa ter um nome na porta, um nome na parede. Porque a quantidade de pessoas que vai te procurar, você vai precisar liderar uma equipe, você vai precisar ter colaborador, você vai precisar ter sócio, seja a forma que você vai precisar implementar na sua advocacia. Quando a gente cresce, ninguém cresce sozinho, gente. É impossível, tá? Crescer sozinho. Não dá. E você pode achar que tá bom na sua advocacia permanecer com 5 clientes. O que eu duvido, já que você tá aqui em plena quinta-feira, pré-feriado, em horário de almoço, me escutando. 130 pessoas ao vivo. Então, gente, eu parcelo nos contratos, tem. Hoje, no workshop captação e precificação, eu vou falar só sobre isso, tá? Se você não está lá dentro, aproveite os últimos minutinhos. A aula começa ao vivo às 7 horas da noite hoje. Vamos até... São 3 horas de aula com material de apoio, com e-book da aula para vocês. Muita coisa que eu trago de outras áreas que eu estudo. Eu estava em São Paulo, não sei se vocês viram. Peguei muita coisa de back-office para trazer nessa aula para vocês. De gestão, que a gente chama de gestão, né? Eles do marketing falam back-office, mas é a mesma coisa, tá? Vou trazer muita coisa sobre isso. Vou falar do provimento 205. Como é que você vai atuar dentro da internet com relação ao cliente final. E vou falar de posicionamento do seu nome na área, tá? Como é que você vai trabalhar para ter o seu nome, para atrair clientes só com o seu nome. Quando a pessoa fala, é a doutora Juliana Aguiar, é a doutora Conceição Bezerra, doutora Catiane Santos, ó, a maioria aqui, tem muitos aqui que já estão inscritos. Lá vai ter todos os meus contratos como material de apoio, o e-book, que é mais que vai ter? Eu não lembro mais todas as coisas. Vou falar de Just Branding. Vocês podem... que nome bonito esse, Just Branding. Gostei demais. Eu já vou falar de branding ou marketing, é a mesma coisa. Dentro do provimento 205, me perguntaram se eu vou falar da captação, não vou falar captação, porque tem gente que não gosta, mas é captação. O nome do workshop é captação e precificação, que eu vou falar de captação lícita. Então, eu vou falar da percepção dessa clientela, da fidelização dessa clientela. Como é que eu fiz isso ao longo desses 15 anos? Como é que você faz? Gente, como é que é ter fila de espera esperando? Se você não acredita que isso existe, eu vou te mostrar por A mais B que isso existe, tá? Não existe lá o cirurgião plástico que é o mais procurado? Que todo mundo quer operar com ele, mas ele é o mais caro, não é? Mas a pessoa escolhe ele. O dentista que faz lá esqueci o nome desse trem, gente. Eu lembrei do Gustavo Lima, que fala dos dentes dele, que ele foi abrir uma garrafa de cerveja. Esse dentista que cobra mais caro, aqui em Cuiabá tem uma dupla de famosos aqui, os irmãos que fazem. Só de você entrar na clínica, respirou, você já tá pagando, acho que 3 mil reais. Então, assim, e pra fazer, então, é 50, 60 mil. Lente, isso, nossa. Como ficar fora, isso mesmo. Então, a gente vai se encontrar ao vivo, vou trazer muita coisa pra vocês para essa reciclagem, essa atualização, muitos insights que eu tive recentemente, que eu estou implementando e vocês vão implementar junto comigo no seu escritório, na sua advocacia. Vocês vão implementar isso aí junto com os colaboradores de vocês, que eu quero que vocês tenham muitos, se Deus quiser, e que seu fluxo de caixa esteja cada dia maior, tá? Maior. Bom, é isso. Eu lembrei do Gustavo Lima pra falar lente de contato. Eu lembrei até do Gustavo Lima, mas da lente de contato eu não lembrava, tá vendo? Mas tem várias coisas aí, vários detalhes que as pessoas não se atentam, várias fontes
ricas que você pode implementar no seu escritório de advocacia, trazendo de outras áreas, inclusive, e ter uma vida mais tranquila, um sossego, enquanto tem gente trabalhando para você, você está trabalhando a sua marca, o seu nome, o seu rosto, tudo. Eu não vou começar não, senão eu não paro mais. Então, espero que essa live tenha sido proveitosa sobre a questão de receber ou como é que faz para receber. Não existe. E quem cria empecilho, gente, é banco, tá? A maioria não é nem o INSS. O próprio banco cria empecilho para que você receba um benefício administrativamente em nome do seu cliente. O próprio banco. É preciso vários detalhes. Não adianta você pegar procuração pública. Não adianta. O ideal e o mais rápido, a maneira mais rápida, que é o que nos interessa, porque você não quer que esse dinheiro fique lá. Além do fato de que se passar 60 dias o INSS recolhe esse dinheiro, eu já tive caso assim, infelizmente, que eu deixei por conta do cliente, eu não precisava mais receber, tinha saído retroativo, eu tinha recebido meus honorários no retroativo em esfera judicial, e quando implantou, ele tinha sumido. Os telefones não dava pra falar com ele nos telefones que nós tínhamos, eu mandei até telegrama, gente, até telegrama eu mando na casa desse cliente. E aí, quando ele apareceu, o INSS tinha recolhido o dinheiro. Mas ele paga, tá? É só fazer requerer o pagamento de valores recolhidos, não pagos, que ele volta a pagar normalmente, tá? Mas demora. E nisso ele ficou bravo, foi um caso que eu tomei uma representação na OAB. Um dia eu conto pra vocês essa história, tá? Mas ele sumiu. Até hoje eu ainda... Não, assim, o que dá? Dor de cabeça? Dá, né, gente? Dá dor de cabeça? Dá. Mas eu já recebi faz tempo, ele já recebeu dele, não sei se ele morreu, se ele vive, porque ele, depois que foi na OAB, porque ele ficou bem bravo que o dinheiro não estava lá na hora dele receber, mas, e aí o processo já foi arquivado, teve ação civil e teve a representação na OAB, o processo já foi arquivado, peguei a sentença civil e coloquei lá na OAB, para que eles arquivem também na OAB, mas até então, teve audiência, ele não foi, para vocês verem. Quando eu digo que é a experiência que fala mais alto nessa hora, me escutem. Quando eu digo de falar uma coisa pra vocês, aprendam essa coisa, porque eu já passei por um monte de situação que eu faço questão de vir aqui falar pra vocês e trazer a real, assim, trazer a realidade. E depois, o que você faz contra uma pessoa dessa? Era um BPC, ele era HIV positivo. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, te deu maior encheção de saco dentro do INSS por uma coisa que não era uma obrigação tua, que você não diligenciou, você não foi diligente. Boa tarde, meu amor, Ana Júlia. Gente, eu vou me despedindo de vocês. Espero vocês logo mais à noite na nossa aula fechada. Dentro do sistema Zoom, fiquem ligados. Quem já está na aula, vão receber pelo WhatsApp e pelo e-mail, tá? A aula é fechada. Um beijo pra vocês. Até depois.